Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Another Dimension e um Another Dimension diferente, porque geralmente esse programa é dedicado a quadrinhos que não tem a ver com heróis Marvel e DC, mas hoje não é o caso. Hoje eu trago um material para vocês tão diferenciado que mesmo ele fazendo parte do mundo Marvel e DC, ele não consegue se enquadrar em Crise nas Infinitas Barbas. E o material, esse aqui, Elektra Assassina, uma obra revolucionária, muito famosa e que finalmente foi relançada aqui no Brasil no fim do ano passado e que você pode comprar em várias promoções aí pela internet, mas que assista com calma esse programa, porque pode ser um excelente investimento ou uma tremenda furada, dependendo do seu ponto de vista e do seu gosto a respeito dos quadrinhos, tá? Eu digo isso por quê? Porque essa obra sim é uma obra muito interessante, uma obra com uma alta relevância para o mundo dos quadrinhos, mas não é uma obra para todo mundo, tá? Antes que venham me criticar, dizer que eu tô menosprezando algumas pessoas na leitura dos quadrinhos, ou menosprezando talvez a inteligência das pessoas e afastando elas de um excelente quadrinho, tudo mais, não é isso não, tá? Sempre que eu analiso um quadrinho aqui, que eu leio, e eu tomo por base o que eu achei, a minha experiência com a leitura, eu gosto de ver também para que tipos de público esse quadrinho poderia se encaixar. Vou dar um exemplo aqui bem simples do caminho inverso. Quando eu faço review, por exemplo, de uma HQ mensal comum do Deadpool. Deadpool que é um personagem que ame ou odeie, tá? E quando eu faço um review do quadrinho Deadpool, às vezes, boa parte das vezes eu digo, cara, só compra isso aqui se você curte o Deadpool, se você curte piadas bobas e tal, um quadrinho que não tem nenhuma seriedade e tudo mais, e só. Porque senão tu vai ficar puto. Se tu não curte o Deadpool, se tu não curte esse tipo de quadrinho que é totalmente raso na sua leitura, você não vai comprar aquilo, tá? Então, por que quando eu vou para um quadrinho que é totalmente o oposto, que é algo totalmente diferenciado, eu não posso preparar as pessoas que não estão afim de ler um tipo de quadrinho desses para que elas não comprem esse tipo de material? Conseguiram entender? Não estou dizendo que as pessoas não devem comprar porque elas são burras, ou talvez porque elas simplesmente não vão se interessar por esse tipo de coisa, não vão gostar. Aquilo não é o que elas buscam numa leitura em quadrinhos. Boa parte dos leitores, tá? Eu classifico, assim, porcamente, que a gente pode criar 1000 subclassificações, mas eu classifico como pessoas que leem simplesmente super-heróis, pessoas que leem de tudo, leem os heróis e leem todo o resto dos quadrinhos, e as pessoas que só leem o resto, que não querem nem ler os heróis, tá? Pra galera que só lê os heróis, eu acho que esse não é um quadrinho indicado, de verdade. E aí, obviamente, eu vou entrar em todas as justificativas e na análise propriamente dita do material. Elektra, que já foi publicado e republicado aqui no Brasil várias vezes, tá? A versão mais recente, mais luxuosa e mais interessante é essa daqui, capa dura, que a Panini lançou, custando aí 70, 80 reais, mas você consegue por várias promoções interessantes pela internet, com 270 páginas mais ou menos de papel couché. Aqui a gente tem as 8 edições originais de Elektra, publicadas em 1986 e 1987, que compõem essa minissérie graphic novel Elektra Assassina, escrita pelo brilhante mestre monstro Frank Miller e desenhada por um cara que até hoje eu não sei a pronúncia do nome dele, vamos chamá-lo de Bill, mas é o Bill Sienkiewicz, ou algo assim, Bill, tá? Bill é mais fácil, que todo mundo sabe. Bom, essa obra fantástica, escrita lá nos anos 80, foi escrita num período muito diferenciado dos Estados Unidos, tá? Não só no mundo dos quadrinhos, mas até no mundo na vida americana como um todo. A música, o cinema, os quadrinhos, a literatura, obviamente eles são influenciados pelo cenário atual da sociedade, pelos costumes, pelo cenário mesmo do que está acontecendo na economia, na política. Tudo isso vai influenciar todas essas mídias de entretenimento. O quadrinho não poderia ser diferente. Os anos 80, pra mim, não só porque eu nasci lá e curto os anos 80, tá? Nasci lá nos anos 80, mas eu acho que realmente os anos 80 foram fantásticos. Eles causaram modificações e transformações incríveis na música, no cinema, nos quadrinhos, na literatura. Acho que a gente tem coisas fantásticas que foram criadas lá. E acho que os quadrinhos viveram um momento que pra mim é o mais fantástico de todos nos anos 80. Foram quando realmente os quadrinhos se mostraram coisas que poderiam ser para os adultos. Isso
pensando unicamente no mercado americano, tá? Eu sei que se a gente for expandir para outros mercados, isso pode cair por terra. Mas pensando realmente no mercado americano, no mercado principalmente de Marvel e DC, que dominam o mercado americano. Os quadrinhos mudaram completamente sua forma de se apresentar. A gente teve obras fantásticas, incríveis e revolucionárias escritas lá. Só para citar algumas assim das monstruosas, a gente tem o Cavaleiro das Trevas e Watchmen escrito nessa época. Então, pra gente ver a importância disso. Embora só fora efetivado e realmente chamado de selo Vertigo em 1993, mas as obras Monstro do Pântano, Shade, Patrulha do Destino, esses materiais todos já estavam sendo publicados nos anos 80. Depois eles viriam a receber o título Vertigo, mas na época eles ainda eram DC, mas já traziam materiais completamente diferenciados, com, além do próprio Alan Moore, Grant Morrison, entre outros escritores. Então a gente teve uma época fantástica que produziu materiais muito diferenciados, que saíram simplesmente de quadrinhos de super-herói, quadrinhos ditos infantis, com temáticas basicamente de heroísmo, para coisas completamente diferentes. Uma outra coisa que mudou muito também foi a arte dos quadrinhos nos anos 80. Até os anos 70, principalmente, ela era muito tradicional. Os quadrinhos pareciam muito um com o outro. Você conseguia distinguir um pouco os artistas, mas eles eram muito básicos, muito óbvios. Isso começou a mudar já nos anos 70 e nos anos 80 o negócio explodiu. A gente teve uma abertura enorme do leque de arte e o surgimento de monstros como o Bill. Tá? Então, lá nos anos 80, depois do Frank Miller ter revolucionado lá o Demolidor e ter iniciado uma grande mudança para os quadrinhos mesmo de super-herói, ele tinha ideia de fazer lá uma minissérie com a Elektra. Ele queria fazer alguma coisa lá, louca e tudo mais, e acabou convencendo a Marvel a deixá-lo escrever isso. Na época ele estava empolgado com o recente trabalho que ele tinha tido com o Bill. Falou, cara, esse cara é fantástico, a gente tem que trabalhar junto, eu tô com uma ideia e tudo mais. E a Marvel acabou caindo na história dele e deixando ele ter uma enorme liberdade criativa para escrever o quadrinho. Vamos lembrar que a censura americana dos quadrinhos, que já existia já há muitos anos, estava relativamente mais frouxa já nessa época, e você conseguia fazer alguns selos já voltados para os adultos, botando direto nas comic shops, que você conseguia meio que burlar isso. Você conseguia fazer quadrinhos, mas sem se preocupar com as crianças. Podia fazer um quadrinho voltado para o público adulto, e aí você tem uma liberdade muito maior. Com toda essa liberdade, esses dois embarcaram na enorme aventura de criar essa obra fantástica aqui. Embora a editora na época ficasse ali meio com alguns receios, ela deixou que eles trabalhassem e eles passaram por um processo criativo completamente insano, cara. Que é quando essa galera realmente brilhante trabalha de forma muitas vezes insana. E o Frank Miller escrevia lá um pré-roteiro e às vezes o Bill nem olhava o roteiro, só dava uma lida assim, isso aí vai acontecer, mas sem diálogo ainda, é isso aí. E ele fazia uma arte que ele achava que era legal, e aí o Frank Miller tentava encaixar um roteiro e reescrevia o roteiro, criava falas em cima do que ele via no desenho, mas aí o próprio Bill mudava alguma coisa e dava ideia, e misturava pintura com recortes, com essa arte dele, que é algo completamente diferenciado. E finalmente, com só alguns toques da editora falando, cara, essas coisas que estão fazendo tem sentido? Por favor, vamos lá, tá bom, vou deixar vocês fazerem. Finalmente a gente teve Elektra Assassina publicado, tá? Então, um trabalho totalmente diferente de tudo, uma obra muito diferenciada, um marco para o mundo dos quadrinhos, algo muito moderno, muito diferente para a época, e que até hoje, se você ler, você vê que é uma coisa diferenciada, é uma coisa que você não vai ler todo dia, e eu imagino isso lá nos anos 80. Voltando à questão dos anos 80, os anos 80 que foram influenciados tanto assim pelo momento, pelo cenário atual dos Estados Unidos, que acabou gerando uma série de filmes e uma série de coisas também com um teor, assim, existia uma grande dúvida nos Estados Unidos, porque tinha todo o problema da Guerra Fria, o medo e a incerteza de que o mundo podia acabar, de que podia voar um míssil para tudo que é lado e simplesmente acabar tudo. Havia uma recessão americana, havia uma crise econômica e política enorme nos Estados Unidos, taxas de criminalidade absurdas. Não acho que o Cavaleiro das Trevas também surgiu do nada, teve uma influência enorme de tudo isso. Então, toda essa influência americana, Frank Miller absorvia muito isso e passava para os quadrinhos. Você acha que o Batman,
o Demolidor, tudo na mão do Miller foi simplesmente porque ele queria fazer um quadrinho obscuro. Não, essa obscuridade era um reflexo do que acontecia nos Estados Unidos. E a Electra Assassina traz muito bem esse ambiente, esse clima dos anos 80, essa incerteza, insegurança, Guerra Fria, tudo isso, incertezas políticas para o quadrinho. Só que não traz de uma forma totalmente convencional. E é aí que começa a entrar os pontos de até onde isso vai agradar as pessoas. Assim como o cinema, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, existem filmes que a gente recomenda para que todos assistam, tá? E existem obras que são extremamente fantásticas e importantes para o mundo do cinema, mas que a gente não vai recomendar para todo mundo, tá? Não vou lembrar aqui nenhum exemplo. Talvez, vou dar aqui um exemplo. Cidadão Kane. Cidadão Kane, um dos maiores filmes da história, por muitos e muitos anos, foi o melhor filme de todos os tempos. Aí eu vou falar, porra, assista Cidadão Kane pra qualquer um. Um filme, porra, 90 anos, 80 anos atrás. Não, cara. Porque vai ter gente que vai ligar o filme, não vai aguentar terminar de ver. Primeiro que vai olhar e falar, pô, o filme é em preto e branco. Ah, não vou ver isso não. E aí já vai reclamar disso. Que a pessoa tem todo o direito de não gostar. E aí vai falar, pô, cara, esse filme não tem nada demais. Ah, é um filminho aqui, o melhor filme de todos os tempos. Ah, como Cidadão Kane é o melhor. Não é pra todo mundo, tá? A pessoa tem o direito dela de não gostar. E é o mesmo que vai acontecer aqui nessa obra. Nesse quadrinho, a gente acompanha Electra, essa ninja assassina criada pelo Frank Miller, passando por uma temporada na América do Sul, atrás de algumas missões, tá? Não que ela esteja atrás, mas ela acaba participando de algumas missões, obviamente, de assassinato, algumas coisas escusas e escuras lá na América do Sul. No meio disso, a gente vai acabar tendo o envolvimento de alguns agentes da SHIELD nessa tentativa de frear a questão da Electra ali no que ela tá fazendo. E daí pra frente, a gente vai entrar numa coisa insana que vai envolver SHIELD, Electra, ciborgues, corrida presidencial, Guerra Fria, entre outros temas, tá? Tudo isso com bastante ação, com bastante insanidade, psicodelia e arte absurdamente fantástica, mas que não vai agradar todo mundo, do Bill, e com um roteiro, às vezes, com um pouco de mescalina, digamos assim, com um pouco de ópio ou outros alucinógenos, que realmente em alguns momentos deixa a gente meio perdido. Principalmente o primeiro capítulo da história. Quando você começar a ler, não desista da história não, tá? Principalmente se você for lá realmente com vontade de ler. O primeiro dos 8 capítulos é bem confuso, que a gente começa a acompanhar o treinamento da Electra desde o nascimento dela, tá? A gente vai ver a Electra na barriga da mãe, literalmente, e a gente vai começar a acompanhar ali o crescimento dela, todo esse desenvolvimento de como ela virou a ninja, as motivações e tudo mais. Mas não é de uma maneira linear, simples e fácil de ser contada e fácil de ser entendida. É uma história meio confusa, meio obscura. Obscura no sentido de você tá lendo, pra onde isso vai, cara? É algo realmente difícil de digerir e algo que você vai vendo peças soltas do quebra-cabeça e fora de ordem. Não é uma leitura simples, não é uma leitura dinâmica, fluida e agradável. Não é. E a intenção é essa. Não só a intenção é essa, mas o próprio processo criativo deles levou a isso. Então você vai ler um quadrinho bem diferenciado, tá? No meio disso você vai ali tentar entender o que está acontecendo e tudo mais. Segundo capítulo, aí começa, e as coisas aos poucos começam a se tornar mais claras. A partir talvez do terceiro capítulo para a reta final, tá? Aí os últimos 5 capítulos, a gente já tem uma história, você já começa a entender realmente o que está acontecendo e para onde aquilo deve ir. E aí você começa realmente a ter uma história que começa a fazer mais sentido. Os personagens começam a fazer sentido e você saber o que está acontecendo, tá? Mas o começo realmente é muito confuso. Não que dali pra frente o negócio vai ser totalmente claro e simples. Ele até passa a ter uma linearidade e uma clareza. Mas ainda assim, existe algo estranho ali no ar, tá? Mas ainda assim é uma excelente leitura. É uma obra muito diferenciada, ela tem pontos muito interessantes, ela tem um desenvolvimento na reta final que vai ficando cada vez mais interessante, e a revista realmente empolga nos últimos números, concluindo com o 8º número muito legal e com uma conclusão fantástica para a história, tá? A conclusão é incrível. Mas mesmo após a conclusão,
ainda vai ter muitas incertezas de que algumas coisas que você leu realmente talvez tenham acontecido ou não. Você fica em dúvida às vezes de algumas coisas. Será que eu li direito aquilo? Às vezes você tem que ler 2 vezes a mesma página. Não, é isso mesmo, tá. Tô certo agora que é isso que aconteceu. Então, toda essa estranheza, não só no roteiro do Miller, mas na arte do Bill, que é algo também completamente diferenciado. Você vai ter ali uma leitura muito única e muito peculiar. Uma obra incrível e fantástica, sim, para todos? Não, tá? Infelizmente não, porque existe uma grande chance da galera se decepcionar com essa leitura. Se fosse uma leitura bem mais barata, uma edição muito mais simples, mais econômica, eu até ia falar, cara, eu acho que você tem que se arriscar pelo nível da obra, pela genialidade da obra. Mas como é uma obra muito cara, eu não vou dizer que todo mundo tem que comprar. Eu acho que todo mundo tem que ler, cara, isso e decidir por conta própria se vale ou não a pena. Mas eu já digo de antemão, compre se você está nessa de não vou ficar puto se eu comprar e não gostar. Porque é uma grande obra e eu vou tentar gostar dela. Vou tentar ler e tentar ver se realmente vale ou não. Se você já for comprar naquela porra, vamos ver qual é dessa aí. Começar a ficar puto com... Sabe, você não gosta dos desenhos diferenciados. Você não gosta de uma revista que não seja simplesmente ação, porrada, heróis coloridos e tudo mais. Você tem todo o direito de gostar. Eu adoro, cara, tá? Adoro os caras caem na porrada. Eu compro revista de Deadpool, tá? Eu gosto dessas bobeiras, eu gosto de revistas totalmente light, bobeirinha, ou simplesmente da linearidade heróica de um super-herói. Mas se você só gosta disso, existe uma grande chance de você realmente se decepcionar com esse material. Então, pense a respeito se realmente vale ou não, tá? Ao longo da edição também, além de ter algumas participações como Nick Fury, e a gente ter algumas menções, algumas coisas ali bem diferentes, a gente ainda tem eu senti um clima muito legal no roteiro da revista, que me remeteu a alguns filmes. A década de 80 obviamente está muito claro e muito nítido ali. Para quem vê muitos filmes, quem conhece o cinema da década de 80, você vai ver muitas referências ali. Não que ele tenha copiado nada de ninguém, não, mas você sente aquele clima, tá? E eu tava sentindo assim, eu lendo, era notório o clima de Robocop às vezes em algumas edições, tá? Robocop, pra quem não sabe, Frank Miller é o roteirista de Robocop 2, 3, eu acho que o Robocop 2 e 3, o roteiro é do Frank Miller. O roteiro do filme é do Frank Miller, tá? Sim, Frank Miller trabalha no cinema também. O roteiro do Robocop 2 e 3, e ali é nítido esse tipo de coisa, tá? Então, esses filmes assim, talvez um pouco de Blade Runner. Blade Runner é algo mais Robocop, eu senti bastante o clima. Então, tem umas coisas muito legais, um elemento que o Miller também trabalha, fez muito bem em Cavaleiro das Trevas, mas aqui ainda comedido, ainda usando um pouco menos, que é a questão da mídia, a questão da imprensa, sendo trabalhada aqui, principalmente na questão da corrida presidencial e nos casos de assassinato sendo investigados. Ele trabalhou ali um pouquinho, de uma forma bem interessante, que ajuda a enriquecer a história, mas não tão apelativa quanto ele fez depois em todas as séries de Cavaleiro das Trevas, que sempre tem a mídia de forma atuante. Mas enfim, um roteiro muito diferenciado, muito legal e muito marcado da época dos anos 80 ali, trazendo pra gente a essência dos anos 80, mas sem ser um roteiro ultrapassado, sem ser um roteiro que ficou preso com o passar do tempo, que envelheceu mal. Não, continua sendo um quadrinho moderno até hoje, atual até hoje, um quadrinho muito bom, muito rico e muito pesado, cara. Uma coisa assim, muito legal, muito densa pra ler, mas que realmente precisa de uma boa vontade sua pra ler, porque existe uma grande chance de desagradar alguns. Para outros vai ser um deleite e vai falar, cara, essa piração aqui foi foda, adorei, essa arte totalmente diferenciada do Bill é fantástica, principalmente para quem nunca viu nada do Bill, quem nunca viu a arte dele, que são as pinturas assim, colagens. Um dos personagens, cara, ele é uma Xerox, é uma cara xerocada que tá ali o tempo inteiro, tá? Eu não vou dizer algumas coisas e algumas motivações que acontecem, obviamente, pra você ir descobrindo e se divertindo. Mas tem um personagem que a cabeça dele é uma Xerox preto e branco colada o tempo todo na revista. É muito foda, tá? Então, um material fantástico, mas que deve ser apreciado com moderação. Pense, reflita antes de gastar o dinheiro.
Pra depois não dizer, pô, o Rodrigo mandou eu comprar um negócio e eu achei uma merda, porra, o pior quadrinho que eu já... O desenho do cara é horrível. Não, pense bastante antes de comprar. Se for possível, dê uma folheada na revista, na livraria e tudo mais. Pense, se a promoção estiver legal, aí você compra. Se você já curte mesmo esse tipo de material, você quer uma coisa diferenciada, aí não precisa nem pensar. Vai lá, Electra, pá, e divirta-se. Se você tá mais acostumado e seu caminho realmente são os super-heróis, isso aqui não é exatamente super-herói, tá? Você não vai estar lendo simplesmente a Electra da série do Demolidor. Você não vai estar lendo algo assim tão simples, tão convencional no mundo de super-heróis. Isso aqui é um trabalho muito, muito, muito diferenciado. Mas, que vale muito a pena, eu acho que é uma daquelas obras que um dia você tem que parar pra ler. Não é aquela obra tipo Watchmen, Cavaleiro das Trevas, tem que ler, mas eu acho que uma hora você tem que pegar isso aqui e tentar dar uma analisada nesse material, tá bom? Então foi isso, um Another Dimension, eu quero pra ser crise, mas é um Another Dimension. Espero que vocês tenham curtido esse programa enorme. Acho que tinha muita coisa legal pra falar e eu queria falar essas coisas, então sabe que aqui eu não me preocupo com o tempo e sim com o conteúdo do que eu tenho pra falar. Então espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil o programa, realmente espero que vocês tenham gostado e espero que vocês comprem e gostem desse quadrinho. Não esqueçam de deixar seu like, seus comentários aí que são extremamente bem-vindos, tá? A gente bate um papo por aí. Pra galera nova no canal, cara, bem-vindos, venham ver os outros programas aqui, os outros reviews, os mais curtinhos, que eu sei que vocês preferem, tá? E dos quadrinhos de super-herói ou quadrinhos totalmente diferenciados também. E dá uma olhada também no Facebook do Barba de Odin, tá bom? Então aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até o próximo programa.